Vascaína, aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe e dá essa moral. Se inscreva, tamo junto. Rapaziada, o canal tá buscando 500 inscritos, então dá essa moral aí, se inscreva, é de graça, valeu? E é o seguinte, hoje pela 7ª rodada já tem São Paulo e Fortaleza. O Vasco joga às 16 horas de domingo contra o Palmeiras. O mando é do Vasco, porém foi vendido, então não será em São Januário, beleza? E é o seguinte, sobre o técnico Diniz, tá em informação do GE, que o Vasco rechaça a pedida salarial inicial de Fernando Diniz, mas a negociação deve ser concluída nos próximos dias. A pedida do staff do treinador foi dentro dos padrões dos principais técnicos do país. Apesar da divergência, a questão financeira não deve impedir o avanço das tratativas. Tá? Diniz tem consciência de que, para assumir o comando técnico do Vasco, será necessário aceitar uma remuneração menor. Beleza? E é isso aí. Tá aqui a informação do Niscolina também. Informação não, né? Expressou aí a opinião deles. Depois da questão do Felipe, né? Aquela coletiva desastrosa. Niscolina colocou o seguinte: atletas que o maestro Felipe gostou, aprovou e o Vasco jogou dinheiro fora. Alex Teixeira, Souza, Lodi Augusto, Jean David, Lucas Oliveira e Maxime Domingues. Enfim, tá aí o amadorismo, né? Que impera no Vasco, infelizmente. E o pessoal começa a levantar os casos, né? Pontuar as situações. O Vasco fechou esta semana a contratação de Lucas Loureiro para a equipe sub-20. O volante de 19 anos estava no Bangu e é filho de Felipe, que atualmente ocupa o cargo de diretor técnico do clube. Essa situação foi dia 4 de setembro de 2024. Então o pessoal começa a levantar suposições, começa a levantar a questão do coleguismo, né? Empregando família, amigos, enfim. Continua, né? São várias questões, vários fatores que apontam o amadorismo. Tá aqui o Breiler, mais uma vez, amassando a diretoria. Vou colocar aqui para vocês. O Vasco do Pedrinho teria a obrigação a mais de publicar completíssimo, da melhor forma possível, para mostrar para o torcedor por que o clube entrou em recuperação judicial. Porque o Vasco agora está num caminho que pode levar à falência. Porque se não cumprir os passos da recuperação judicial, o que vem depois é falência. Então, não serve de justificativa ter publicado esse balanço incompleto, e a diretoria do Pedrinho argumenta: vamos publicar o balanço até o fim de junho. Com 6 meses de ano transcorrido, se vai olhar para 2024, não deu tempo até hoje do Vasco ter a dimensão do tamanho da dívida, porque pelo balanço a dívida está em 1,2 bilhão, arredondando. O Vasco teve uma receita recorde de 473 milhões, mas teve déficit. E isso precisa ser explicado para o torcedor. E não pode ser explicado num balanço sem auditoria. E aí, mesmo que a recuperação judicial demande um mergulho mais profundo, outro tipo de auditoria, o Pedrinho deveria ter cobrado internamente um balanço detalhado. Não é para cumprir a lei, é em respeito ao torcedor do Vasco. Para mostrar para o torcedor que o que foi feito tem base profissional e científica. E não só ali... vamos entrar em recuperação judicial porque é o único caminho que resta agora. Porque se continuar dessa maneira, publicando balanço de 4 páginas, o torcedor perde completamente a confiança no esteio de credibilidade do Pedrinho, que é o extracampo, o que ele fez pós-777. E para mim não é aceitável. O Pedrinho novamente deve explicações ao torcedor do Vasco. Com certeza deve explicações ao torcedor do Vasco, né? Amadorismo e falta de transparência impera nessa gestão. Infelizmente, a maioria dos torcedores já perderam a confiança e, infelizmente, né, a gente fica nessa aí, querendo melhorar, mas nunca acontece. Se fosse eu, tivesse eu à frente do Vasco, esse foi um dos principais motivos que eu me afastei, porque eu penso completamente diferente do que eles estão fazendo. Eu pegaria esse dinheiro, eu não sei quanto foi gasto, mas vou me ater só ao que foi gasto no Jean David
e no Maxime Rodrigues, no suíço lá, que diziam que era craque. Só para a compra desses 2 atletas foram gastos 20 milhões de reais, né? Um pouco mais de 3 milhões de euros. Há uma pressão muito grande em contratar, tem que contratar. Por quê? O Fluminense contratou, o Botafogo não para de contratar, o Flamengo, mesmo sem precisar, contratou. E aí o Vasco não pode fazer o movimento que eu acho que é o mais correto. Botar os garotos da base para o time de cima, jogadores que são mais jovens e tão talentosos quanto, e eu concordo com você, e contratar pontualmente. E não sair comprando, como esses últimos 5 jogadores que eu vou citar. Nuno, Garré, Lloyd Augusto, Jean Davi e Maxime Rodrigues. Só com esses 5 jogadores, eu me arrisco a dizer que o Vasco gastou aí cerca de 100 milhões de reais. Eu acho um absurdo. Com certeza é um absurdo. Não tem gestão, não tem projeto, estão perdidos, infelizmente, e a gente fica amargando isso aí até 2026, né? 2026, se eu não me engano, tem eleição em novembro. E aí só 2027 outro presidente, que espero que seja outro. Porque não quero me antecipar, mas eu não vejo Novo Horizonte aí. Não vejo mudança para melhor. Infelizmente, a gente torce para que aconteça. A gente quer isso. Quer comemorar vitória, título, enfim. A gente quer, o final de semana, assistir o jogo sem passar raiva. Agora eu vou colocar a coletiva do Felipe, que conseguiu ser pior do que o Carille. Tá? Como eu disse há alguns vídeos anteriores aí, são 4 arrogantes, né? Carille, Felipe, Marcelo Santana e Pedrinho. Saiu o Carille e ficaram 3 arrogantes. Tá aí a prova. Né? Na primeira coletiva já foi horrível. Foi horrível. Dando um show de arrogância aí o Felipe. Então vamos ver o amadorismo. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair. Não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele. Eu não gosto. O que o Felipe está fazendo no Vasco? O que o Felipe está fazendo no Vasco? Tá, não se destacou como técnico e nem como diretor. Horrível, com todo o respeito. Não é o CPF, não é a pessoa. Estou falando de Vasco da Gama. Estou falando de cargo. Falando de cargo. Como é que um diretor vai falar assim de um ativo do clube? Sabe, é profissional igual a ele, tem que respeitar. Sabe, e que prioridade, e que situação, que falta de, que incongruência. Rechaçar o Capasso e contratar o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira. Eles são bem melhores do que o Capasso. É isso? São bem melhores? São melhores que o Lincoln, que o Capasso. Que situação é essa? Enfim, então o Capasso nem pensar. Tá fora dos planos do clube. Mas o Alex Teixeira é bom demais, né? É bom demais, porque entra todo jogo, resolve as partidas, é bom demais, né? O Souza é bom, né? O Lloyd Augusto, né? O Maxime, o Jean David, tudo contratação deles. Eles são ótimos, porque para rechaçar assim o Capasso. E que problema é esse de dar uma chance pro rapaz, pro cara, se a gente está tendo problemas na defesa? Qual é o problema de verificar se ele está melhor, se ele evoluiu daquela época que ele passou pelo Vasco e
foi lá pro Olímpia, foi campeão no Olímpia. De repente ele adquiriu mais experiência, mais rodagem. E aí agora ele aparou as arestas ali e vai estar melhor. Tá melhor do que a passagem anterior, não sei. Qual o problema de verificar isso? Mas enfim, amadorismo puro e falta de transparência que impera, né, nessa administração, infelizmente, que impera nessa gestão, infelizmente. A gente quer comemorar vitórias e títulos, a gente não quer aqui estar reclamando, porque a gente não está perseguindo ninguém, porém são erros atrás de erro atrás de erro, e a gente tem que pontuar isso aqui, porque a gente não pode viver numa bolha. E quem tem vida pública é isso aí. Você não quer estar exposto a um tipo de crítica, então você não tem que ter vida pública. Sabe, se você não sabe trabalhar com o público, se você não tem experiência, você não tem que assumir determinada função. Enfim, é isso, rapaziada. Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.